Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Luiz Martins, tá? Eu tô aqui para contar uma história da minha trajetória de vida que vai dar um ensejo muito grande para o projeto que a gente está iniciando agora em prol da atividade física, da educação física e dos educadores físicos, vamos dizer assim, tá? Então, como eu falei, eu sou Luiz Martins, tenho 40 anos. Eu sou formado em Educação Física desde 2002, tá? Me formei na FEFISA, Faculdade de Educação Física de Santo André, né? Eu também cursei Administração, né? Mas não cheguei a me concluir a Administração, porque sempre tive envolvido com a atividade física, sempre fui envolvido com a Educação Física, e a Faculdade de Administração que comecei a cursar foi para alavancar alguns projetos da minha vida que vocês vão entender agora dentro desses vídeos aí que eu tô contando a história da minha vida para vocês, né? Fora as formações de educação física, eu sou especialista, né, em preparação física na infância e na adolescência pela USP e em treinamento desportivo de alto rendimento, né, com pós-graduação em treinamento desportivo em alto rendimento pela FMU. A minha vida toda eu fui atleta de natação, atleta amador. Desde cedo eu já comecei a treinar, porque tenho asma, tudo, então minha mãe me colocou para atividade física. Eu acho que, como grande parte dos atletas, das pessoas que fazem atividade física hoje, começaram de alguma forma nesse sentido, né? Principalmente a natação, pela fama da recuperação de problemas respiratórios e tudo mais, né? Então a minha vida inteira eu fui envolvido com o esporte, né? E aí, devido a isso, eu sempre tive mais gosto pelas atividades físicas, né? E desde cedo eu já comecei, né? Por ter passado a vida inteira como atleta, então participando das atividades aquáticas. Então desde de sempre eu comecei a ter gosto por isso. Então desde cedo, 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar com natação, né? Eu comecei a auxiliar o pessoal do clube, das equipes de natação, com aprendizado de criança, né? E nesse período, na época colegial, eu já estava me familiarizando com a educação física, né? E já estava tomando gosto pelo processo de professor. Então passei grande parte trabalhando com crianças, ensinando a nadar, né? E treinando, né? Competitivamente. E aí foi o ensejo, né, da minha vida, a primeira chave, assim, falei, eu quero ser professor de educação física. Daí pesquisei bastante a época da faculdade, aquelas coisas, né, a minha família também querendo que eu fizesse direito, essas coisas, né, mais tradicionais na época, e eu falei, não, vou fazer educação física. Prestei algumas faculdades de educação física, passei em quase todas, né? Mas, né, eu fiquei entre 3 na época ali de formação que me para decidir, né? Então eu fiquei entre a FEFISA, na qual eu fui cursar, a FMU e a USP, né? Eu estava tendencioso muito à USP, mas na época eu acabei fazendo a minha inscrição errada. Eu me inscrevi como educação física. Na USP, se vocês não sabem, tem a diferença entre educação física e esporte. E como eu sempre fui do esporte, na minha cabeça não vinha na minha cabeça que eu queria ser professor de escola, né? Então eu queria passar pela parte muito de bacharelado e tudo, então acabou ficando entre a FMU e a FEFISA. Aí acabei escolhendo a FEFISA porque a FMU tinha muito de natação na época, né? Então até hoje a natação da FMU lá é muito forte, então tinha o Alberto Claro, o William, o pessoal da natação, tinha grandes atletas, nadadores, alguns amigos meus também de natação, já estavam fazendo educação física lá, tudo. Eu falei, não, vou fazer na FEFISA, porque a FEFISA tem uma coisa diferente, e a FEFISA era igualzinha à FMU na época, mas voltada para o atletismo. Então eu falei, pô, eu vou conseguir absorver muita coisa, porque já estou trabalhando na natação, né, e vou ter uma vivência legal. Então na época, para você ter uma ideia, na FMU tinha 2 anos de natação na grade curricular, a FEFISA tinha 2 anos de atletismo na grade curricular. E acabei escolhendo a FEFISA, em Santo André, e fiquei fazendo faculdade lá, né, e
E tive uma formação muito boa lá, tanto teórica e prática, né, no currículo atual das universidades, hoje das faculdades, mas teve uma grade curricular bem legal. Foi uma época mais tradicional. O CREF estava começando a existir. Pra você ter uma ideia, eu cursei ainda o primeiro ou segundo ano meu que eu cursei, não existia o CREF, né? Então a formação foi muito boa, mas desde sempre eu começava a perceber a diferença básica entre eu e alguns colegas, né? Porque assim, quando eu lembro do primeiro dia da faculdade até hoje, e aí o professor coloca todo mundo junto, lá na época lá da FEFIS a gente tinha aulas teóricas juntas, lá 2 salas, e ficava num anfiteatro bem grande, e aulas práticas cada um separava a sua sala. Então a primeira semana tinha as aulas teóricas, tudo, tinham 120 alunos marcados lá. E as perguntas principais eram: por que você começou a fazer educação física? Isso no 99, né? O pessoal falava: porque eu achava o professor de educação física bonitinho, porque eu gosto de jogar bola, porque eu não passei em nenhuma faculdade. E poucos ali naquela época, que eu acho legal a educação física, poucos naquela época tinham a vivência de atleta. Diferente de hoje em dia. Antigamente eu acho que o pessoal não se preocupava em fazer faculdade de educação física. Eles tinham uma vivência prática boa e tocavam o pau nisso aí, né? Então poucos, eu competi a vida inteira, já trabalhei com isso, então alguns atletas tinham, alguns amigos meus atletas, né? Tinha o pessoal do basquete, o pessoal da ginástica olímpica, o Glauco, que é meu parceiro até hoje, então sempre foi da ginástica olímpica, né? Então tinham poucos atletas. E o que eu percebia durante o andar da carruagem na faculdade, e que a minha vivência, isso evidente na parte da natação, a minha vivência prática, ela se destacava muito mais em cima do que os alunos aprendiam, do que o que eu tinha disponibilidade ali da faculdade. Então a prática do esporte foi fundamental para mim alavancar as coisas, né? Então eu percebia isso. Então, principalmente quando começou a ter aula de treinamento desportivo e o professor começava a passar teorias de treinamentos, né? Os princípios básicos dos treinamentos esportivos, os treinos de força, treino de resistência, muitas daquelas coisas que eles passavam eu já tinha vivido isso, já tinha estudado até isso, principalmente porque no 3º, 4º ano da faculdade eu já estava envolvido com equipes competitivas de natação. O meu sonho principal era ser um grande treinador, né? Trabalhar como treinamento de natação. E essa parte prática foi a primeira coisa que me deu assim o estralo na faculdade, e falar, vivenciar o esporte de uma forma prática dá uma vantagem muito grande, né, de uma pessoa que nunca teve essa vivência, e principalmente na parte competitiva, se você quer trabalhar com performance, inclusive no aprendizado, né? Quando eu dava aula de natação, muitas coisas que eu aplicava nas aulinhas básicas de natação tinha um envolvimento muito grande dos alunos e desenvolvimento espetacular, porque eu focava mais na parte técnica, porque eu focava mais na parte com algo a mais, na performance, no sentido positivo de ter um objetivo. Eu ensinava o menino a nadar porque eu queria que ele nadasse mais rápido, então que ele tinha que fazer a técnica correta para ele nadar mais fácil, mais rápido. Isso me deu um start muito grande em cima disso, né? E aí eu trabalhei muitos anos com natação, me formei na faculdade, tudo, comecei a fazer as especializações e as pós voltadas por cima da natação. Trabalhei com equipes competitivas de natação, né, categoria petis até juvenil, trabalhei, tive campeões paulistas, tive sul-americanos, medalhistas sul-americanos, seleção paulista, seleção kimono, né, entre outras coisas, né? O pessoal que, se alguém estiver estudando natação, vai ver isso aí, seleção regional, né? E tava super bem, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que pensava muito na frente nas coisas. E aí eu comecei a perceber o seguinte: eu comecei a nadar, criança, né, adolescente, comecei a trabalhar com a natação, algumas pessoas que eu nadava, né, ainda estavam trabalhando com a natação. Eu acabei trabalhando e fazendo parceria com as pessoas que, porventura, já eram da minha época de infância.
E eu comecei a perceber que, assim, tinha uma hierarquia nas coisas, assim. Ou você já estava dentro de um grande clube, ou você precisa de um processo, esse processo ia se levando, então ia demorar muito tempo para você, né, conseguir arrancar um status grande como treinador e, sei lá, conseguir viver de treinamento. E aí eu comecei a perguntar para mim o que seria o caminho do esporte para mim, né? E aí eu comecei a perceber o que falta, né? O que ninguém faz, o que ninguém tá deixando de fazer. E graças a Deus a natação me deu a oportunidade de viajar bastante, de ver muitas culturas, muitos espaços, muitos locais de treino e viver formas de treinamento diferente que talvez algumas pessoas não tenham tido contato com isso. E eu percebi que aqui no Brasil, né, e principalmente no São Paulo, no celeiro, principalmente não São Paulo tanto, mas no Brasil em si, né, a gente era muito carente na preparação física. E aí eu comecei a focar nisso, de aí eu posso ter, né, um treino, um dry land, um treino seco de preparação física igual os atletas têm nos Estados Unidos, igual os caras fazem. Então aqui ninguém faz. E eu comecei a focar a parte da preparação física voltada para a natação. Como uma coisa, ninguém faz isso. Os clubes têm a muscula, atividade física, borrachinha, a gente fazia borrachinha, saltos, corridas, e era em período de pré-competitivo, na época, né, que eu nadava 12, 13 conto, um nadador de 150 metros. Hoje é outra história. E eu falei, vou focar na preparação física, né? A preparação física é um ponto importante para mim. E eu comecei a me especializar em cima disso, né? Aí trabalhei com clubes, né? Continuei trabalhando como treinador de natação das categorias de base e focado na preparação física e desenvolvendo junto com os meus atletas, né, uma preparação física mais robusta e tentando almejar uma preparação física voltada para os outros esportes, né. Com a rotina da vida, né, trabalhei em academia, tudo, eu comecei a abrir mais o meu leque, né, e aí eu comecei a cair na graça de você trabalhar com atletas de corrida e triatlo. Fui trabalhar com atletas como personal e com assessoria de corrida. Tudo voltado com preparação física. Eu falei, agora a gente está falando uma coisa legal, ninguém faz isso, então a gente está falando de preparação física de esportes e pessoas que querem competir, né? Com o passar do tempo e trabalhar com academia, né, caiu no meu colo, vamos dizer assim, uma paixão, né, o personal. Acho que foi na época que a educação física deu um boom e que o personal ia ser a solução para tudo na vida do professor de educação física, quando a gente ia ficar milionário. E como todo mundo, a gente acabou focando por personal. E eu fui percebendo que o personal que eu conseguia, que antes, no início, eu tinha como preparação física de um atleta, eu trabalhava como personal dele, eu conseguiria ter alunos de qualidade de vida treinando da mesma forma. E começaram a aparecer alunos me buscando para eu dar aula de personal, porque eles queriam treinar igual atletas, mas eles não tinham cunho competitivo. Né? Eu falei, tá aí, né? Por que o pessoal vem atrás de mim e não fica atrás com o personal tradicional, certo? E aí eu comecei a perceber duas coisas importantíssimas. Primeira coisa, motivação e resultado, tá? O primeiro e o grande segredo que eu vou começar a falar com vocês agora aqui, de um professor, não é o conhecimento teórico e prático que ele tem, e sim a experiência que ele tem de lidar com pessoas. E a gente trabalha com pessoas, e eu estou falando de relacionamento com pessoas, né? O treinador, ele é um agente motivacional. Eu sempre falei isso para palestra de atletas, para cursos de preparação física que eu já dei. Nós somos os agentes motivadores. A gente pode estar falando a maior besteira do mundo, a gente pode estar falando a coisa mais errada que ser, mas se aquele atleta ou aquela pessoa
está motivada e confia em você, ela vai até o final do mundo com você. E ela consegue resultados. E pela minha experiência que eu já tive de anos de atividade física, né, eu sou quase formei em 2002, tá? E tô com 40 anos. Então, né, mais da metade da minha vida aí eu tô trabalhando com atividade física. E eu já vi coisas que assim, como esse cara consegue resultado? Como? Aí o cara tá montando o treino, desculpa a palavra, treino bosta, e o cara tem um puta atleta. Aí você vai ver lá na prática o que é, parece aqueles filmes de Hollywood. Duelo de titãs, esses negócios, sabe? O cara faz o atleta crescer, o cara se sente o campeão do mundo, o cara se sente o vencedor, o cara vai pra frente. E isso você percebe aonde? Nos Estados Unidos é muito assim. Nos Estados Unidos as crianças são criadas para ser campeões. O pai chama ela de champ, não chama de Luizinho. Tá? Então ele é feito para vencer. Então essa mentalidade competitiva, essa mentalidade vencedora é muito aflorada. E o treinador que consegue desenvolver isso, ele consegue resultado em qualquer área. Independente dele estar cursando um caminho que talvez seja errado. Porque na minha opinião não existe treinamento certo e errado, existe treinamento incompleto. Né? O que você começou uma programação e não terminou, e aí deu errado. Agora se você começa e vai, você reflete o que você poderia melhorar, e aí você, né, progride. Então o primeiro segredo do sucesso do professor, de um treinador, é exatamente isso, motivação e resultado. E foi aí que aconteceu que eu via pessoas que queriam ficar magras, querendo treinar comigo, que queria fabricar um campeão olímpico, vamos dizer assim. E, né, não vou recusar dinheiro, coloco a aula lá, coloco um valor mais caro que todo mundo, vou lá sem querer pegar aquela pessoa e, não, tudo bem, vamos lá. Não, mas eu só funciono assim, o plano é à vista, você treina lá, eu te dou os créditos Não, tudo bem, como é que vai ser o pagamento? E pô, aceitou a aula. Aceitou a aula e eu dei o quê? Eu dei o treino que eu dava treino pra gente de competição. E imagina o resultado, né? Uma pessoa que ficava andando na esteira, trocando ideia durante meia hora, na zona de conforto, no primeiro dia eu nem mandei subir na esteira. Emagreceu, ficou forte, ficou rápida. Coisas que qualquer pessoa precisa ter, independente dos objetivos dela, né? Lembrando que a qualidade dos exercícios e a intensidade dos exercícios não são diferentes das dos atletas olímpicos, sim a quantidade. Eu tenho que treinar igual o melhor cara do mundo treina. As coisas que ele faz daquela forma, a diferença é a quantidade. Que um cara é especialista, um cara profissional, ele vai ter um volume maior do que aquela pessoa que talvez não seja, né? Aí é um bate-papo, né? Um power pitch aí para uma mesa redonda para outras coisas, que é um grande trunfo do cross, mas que eu vou chegar lá. E aí, começou a bombar o meu personal de pessoa porque quer ficar magro, porque quer treinar, e eu fiz resultados com as pessoas treinando pesado. Antigamente não existia isso. Musculação meia boca, os caras se olhando no espelho, aulas de ginástica, todo mundo sorrindo, e eu colocando os caras para suar sangue na sala de ginástica lá. E dando treino para os caras de triatlo, fazendo os caras treinar, então ficava um mundo totalmente diferente, eu ficava no meio daquele mundo lá. Os caras que treinavam triatlo, eu sou atleta, os caras que treinavam fitness, que queria só ficar magro, e eu ali no meio que atendia os dois, e consegui ter resultados dos dois com um sistema de treino igual. Só atendendo as necessidades de cada um e a individualidade de cada um e mandando ver. E aí fui me especializando em cima disso, de preparação física, comecei a fazer curso de levantamento de peso, fiz curso de kettlebell, então eu fiz curso com Dimas, né? Fiz curso e treinei na Única, na Academia Única em Moema, fiz curso de kettlebell com o pessoal do kettlebell na época e fui desenvolvendo tudo isso, né? Até um certo ponto na minha vida que, por acaso, um amigo meu da academia, professor, falou: cara, tem um treino que é top,
que o cara fez, não sei o que, bababá, um treino muito louco, os negócios assim, blá, 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 você tem que ver lá esse negócio que você vai gostar. E aí me falou do cross. Na época eu tava viajando, que eu tava nadando campeonatos master também, e aí acabei viajando, voltando, mas fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Nas viagens lá, foi um campeonato que a gente foi pra Suécia, eu acabei indo competir lá, e acabou passando que eu vi um negócio lá, né, escrito lá CrossFit. Meu amigo já tinha falado, eu vi o negócio lá, fiquei com aquele negócio na cabeça, voltando, 2009, né? Voltando, eu pesquisei, né? Naquela época, 2009, 2008, por aí, não sou muito certo para falar disso, mas assim, o computador era uma inovação, né? Eu entreguei trabalho na faculdade com disquete e já achava o cara né? Nossa tecnologia, o Bill Gates. E aí, a pesquisa em cima era muito difícil, né? E que eu acho que isso é o grande trunfo da minha época, é porque a gente tinha que ir atrás. Não tinha internet para fazer o trabalho pra gente. Hoje a gente coloca na internet, a gente vê um cara treinando no Japão. Hoje, se eu quisesse ver, eu tinha que ir pro Japão. Entendeu? Então eu fiz muito disso, eu viajei muito o mundo competindo e participando de treinamentos e tudo, né? Voltando a minha principal intuito de tudo com aprendizado. Eu queria saber tudo que todo mundo estava fazendo e tentar absorver para a minha realidade e praticar no meu treino da natação, dos caras do triatlo e dos personal. Aí eu descobri o cross. Era uma época que eu tinha voltado a nadar, eu fiquei um tempo sem nadar e acabei voltando no Master, né? Então tava nadando em 2009, fui nadar o campeonato do Master, não sei o que, tava só nadando, carente de prática de atividade de preparação física, porque o personal, vocês aí que estão me assistindo, professor de educação física, ainda quem não está formado, sabe qual que é a nossa rotina, né? A gente tem que trabalhar muito, e então o meu treino estava muito qualificado ao meu tempo, né? E bem detalhado assim, porque eu tinha locomoção e todas as minhas aulas. E aí descobri CrossFit Brasil, lá no Joel, a Piacás, na Lapa. Falei, que porra é essa? Então eu vou lá ver o que é isso. Fui lá, ele ia ter um curso de preparação, um primeiro módulo que ele ia fazer de introdução. A academia dele era pequena, assim, né? Eu vi uns negócios tudo diferente para a realidade brasileira, mas que muita coisa eu já tinha visto nos Estados Unidos, já tinha visto em alguns outros lugares. Levantamento de peso, já tinha entrado na Única, para quem conhece a Única não é, né, uma academia de primeiro mundo, não foi a academia de primeiro mundo, mas era onde a galera estava lá para treinar, não se preocupando com luxo e com tudo, mas o pessoal estava lá para treinar, muito pessoal de artes marciais, todas essas coisas, né, era aquela coisa, o treino do Balboa ali no galpão, com o treino do Ivan Drago em super tecnologia. E aí eu vi lá o Joel, ele ia ter um curso, eu falei, vamos me inscrever no curso, mandei a mensagem para ele, me inscrevi no curso dele e fiz o curso. Final de semana, acabou o curso com uma Fran, eu fiz só com a barra e eu me saí de lá falando, a vida inteira nadando, participando de um monte de coisa, 20 quilos na barra, me acabei, eu fiquei doendo uma semana, me parecia que eu nunca tinha feito nada na vida. E aí eu falei, não, impossível isso. E aí a gente ganhava um mês de aula do Joel, né, fazendo o curso. E aí eu fui fazer aula. Né? Fazia os treinos dele, fora quando não podia ir na academia, mandava mensagem no blog pra ele o tempo todo, meu braço ficou dormente, fiquei aqui assim, não sei o que, só fazendo o WODzinho, simples WOD. E isso foi me aflorando e eu querendo aprender mais, eu nadando, querendo aprender, nadando, querendo aprender. E foi me despertando o interesse do cross. Eu fui pesquisando algumas coisas, vi o site da CrossFit. E foi. O deslocamento para o Joel era muito difícil, porque eu sempre trabalhei aqui na região da Zona Sul, Moema, né? E a Vila Mariana, Moema, ficava sempre por esses lados. E o Joel lá na Lapa. De São Paulo, quem é de São Paulo sabe. Então, assim, eu perdia 2, 3 aulas para ir lá. Aí, às vezes, eu fazia o treino aqui, papapá,
né? Aí acabou-se que o Tiaguinho, na época, aluno do Joel também, treinava nos horários doidos também, abriu a CrossFit SP, a CrossFit SP na Vila Olímpia. Eu falei, é lá que eu vou treinar e vou ficar lá. Bati o primeiro, ele abriu no dia do professor de Educação Física, fez a inauguração. Não fui na inauguração, porque não lembro o que eu estava fazendo, mas já mandei a mensagem para ele que ia treinar. Vem aqui, não sei o quê. E aí comecei a treinar lá. Começando a treinar lá, eu tive uma frequência, uma participação dentro de um box de CrossFit muito mais visível, porque eu vinha todo dia. No Joel não ia todo dia, porque era na Lapa. No Tiaguinho eu ia todos os dias, né? Meio-dia e pouco, 1 hora, um horário que tinha ninguém, só treinava gente mesmo, treinava com eles. E tinha uma galera super legal, então o Tárcio, o Rodrigo, o Rocha do CrossFit Moema, o Danilo Vecchio da CrossFit Chácara, o Marcel Ligeiro da ZN, o Rafa Black, né, o próprio Tiaguinho, e a gente começou a treinar, então montou-se um grupo ali de 6, 7 pessoas, 8 pessoas, que a gente começou a treinar, né, e eu começava a ajudar, aparecia nego lá, eu dava atendimento, não sei o que, bababá, né, começava a aparecer essas coisas, e eu falei, cara, Tiaguinho fez um Level 1, abriu a CrossFit SP, né? O Rodrigo Rocha ia fazer o Level 1 dele também, no Boston, não sei aonde. E eu comecei a estudar e falei, cara, já tinha tido um Level 1 na CrossFit Brasil, logo que eu cheguei, e eu não quis fazer. Na época eu falei, vou gastar $1.000 por um negócio que eu nem sei. Vou gastar o curso do Joel lá, que sei lá, não lembro qual era o valor, mas devia ser R$300, né? E ainda ganhava um mês de treino. Nossa, tesão, vou praticar, vou treinar e vou fazer isso depois. Depois eu vejo se eu gosto disso, eu nem sei, esse negócio louco aí. E aí, vivendo isso na CrossFit SP, eu já tinha percebido que, eu tô precisando fazer esse curso aí. Né? E na época não tinha curso no Brasil, tinha tido uma no CrossFit Brasil 2010, mas né, nunca mais. Então você tinha que viajar, não tinha tradução, curso em inglês, a prova saía com o resultado na hora, você já sabia pau, e aplicar gasto da gente gastar uma grana e viajar para a PQP para poder chegar lá e não passar, né, no final de semana. Então é sempre aquele negócio lá. E aí acabando que eu fiz o curso, né, eu falei, vou fazer o curso, estava me programando para fazer o curso, né, nos Estados Unidos, e aí de repente aparece um curso em Buenos Aires, CrossFit Toluca, recém-aberta. CrossFit Toluca, quem já frequentou, já foi lá, não era nessa unidade, não eram os mesmos donos, o tradicional, né, o primeiro dono, Santiago, e era num outro endereço totalmente longe de Buenos Aires, tipo no interior de Buenos Aires, assim, uma cidade satélite ali perto. Eu falei, velho, já tô pronto para ir. Buenos Aires é aqui do lado. Vou fazer esse curso, se der, né, errado, eu já me emendo para os Estados Unidos para refazer e fazer a prova. E aí fui lá. Cheguei uma semana antes do curso para ir treinando. Eu já conhecia Buenos Aires, já tinha ido, não sei o que, já tinha competido. E aí eu falei, vou uma semana antes, porque eu fico treinando com a galera, não sei o que, bababá. Então eu tinha uma visão até diferente, né? Esperava que ia ser alguma coisa tipo a CrossFit SP, né? Tipo a CrossFit Brasil, não sei o que. Fui lá no endereço da Toluca, quando cheguei era em cima de uma loja, tinha um tatame, era aula de capoeira e o box era lá. Tinha uns pesos soltos, uns negócios assim. E querobel, 2 barras, alguma coisinha, era lá. Fiquei uma semana treinando com os caras lá. Treinei com Nega, treinei com Batuque. Batuque hoje é treinador da CrossFit Unidos, dono da CrossFit Unidos. Os caras que começaram o CrossFit na Argentina, eu tava treinando com eles lá junto. Passei um tempo treinando com eles e fiz a turma de Level 1 lá. Né? Na época, o Carlos, da CrossFit Guayaquil, ele estava estagiando pela CrossFit e estava lá no curso estagiando. Eu fiz curso na CrossFit com uma série de pessoas da América Latina, que hoje são donos e expressão grande no CrossFit latino-americano. Né? E fiz amizade com eles e contatos até hoje. E foi.
né? Quem me deu o curso foi o Pat Sherwood, vem dos Estados Unidos na época. Eu acho que era era o segundo curso na América Latina. O primeiro foi na CrossFit Brasil e o segundo ia ter sido na CrossFit lá de Buenos Aires, de Atuluca, que estava recém-aberta. E fiz a prova, passei na prova, puta felicidade. Ainda fiquei mais uns 3 dias lá em Buenos Aires, treinava e me divertia, e depois voltei pro Brasil, passei no curso, não sei o que, fiquei um tempo na CrossFit SP, né, e aí foi aflorando todo o conhecimento em cima do cross, e desenvolvendo em cima do cross, aplicava com os meus alunos de personal, mas eu treinava cross, os meus alunos faziam o meu treino, não fazia crossfit, porque eu comecei a entender a filosofia do cross, que não era atividade física em si, e sim a comunidade que ele criou, né, e que fazia parte. Então a gente ia aqui na academia para treinar crossfit, não treinar os movimentos. Dava LPO, levantamento de peso, salto, treinamento de força, mas isso tudo voltado era a programação que o Luiz fazia para os meus atletas, né? Aí acabei tendo a oportunidade de trabalhar na CrossFit Chakra e foi lá que a chave mudou, né? Eu comecei a dar aula às 6 horas da manhã na CrossFit Chakra, turma da madrugada, fiquei 1 ano e pouco lá, se não me engano. E foi lá que eu percebi que a grande sacada da minha vida estava ali na minha mão, né? Todo o tempo da educação física, né, a minha trajetória da vida, eu sempre fiquei me perguntando se a vida inteira eu ia ficar na borda da piscina, se a vida inteira eu ia ficar montando treino pra galera, como que seria eu com uma família, como que seria eu mais velho, como é que seria eu acordando 4 horas da manhã, não que eu não deixe de fazer isso hoje, mas os dias mudaram na rotina totalmente, mas o que eu queria da minha vida? A vida inteira ficar como o papel de treinador ou conseguir fazer alguma coisa que contribuísse de uma grande forma para as pessoas e contribuísse para os profissionais também. Começar de alguma forma a passar o que eu tinha aprendido, né, de uma forma mais ampla. Eu queria montar o meu centro de treinamento. Eu percebi que a ideia do cross, eu conseguiria montar o meu consultório, igual um médico, um dentista se forma e ele não precisa se especializar. Ele pode ir para o interior, ele pode ir para a cidade dele, ele pode atender o bairro dele e montar o consultório dele. O educador físico nunca teve isso. O educador físico, você era professor pro resto da vida e no máximo empreendendo como personal. Talvez com uma assessoria de imprensa, com assessoria de esportes, mas nada como um consultório que você cuida das suas coisas. Você coloca a mão na massa, você cuida das pessoas e você toca. O box de CrossFit criou isso pra gente. E foi aí que eu dei o meu start. Eu voltei ao meu consultório. Em 2012, eu abri a Hangar 93, coloquei todas as minhas forças em cima disso, dava as aulas sozinhos, das 6 horas da manhã até as 10 da noite, quase horas de hora em hora. Parei de treinar bastante, mudou muitas coisas na vida, mas eu fiquei empenhado nisso. E foi um baque, né? 2013, a gente teve o segundo curso de Level 1 na América Latina, que foi na Hangar 93, na sede original. Hoje a gente mudou de espaço, né? Aqui na Vila Mariana. E a gente teve 30 pessoas para fazer a prova, lotação máxima. 30 pessoas para fazer o curso, lotação máxima. E no total de mais 45 pessoas para fazer a prova. Veio o nego da América Latina inteira. Era mais barato viajar para o Brasil, ou principalmente do Brasil, nego. E a partir daí começou a ter muito curso de cross na própria Hangar. E eu comecei a fazer amizade com algumas pessoas, comecei a entrar em contatos com algumas pessoas e sempre pensando o que eu vou aprender com isso, o que eu faço isso. E a CrossFit sempre foi muito prático e voltava naquilo que eu tinha na faculdade, que eu falava, a parte prática minha é muito mais importante nesse momento aqui do que a parte teórica de quem nunca vivenciou. Eu junto os dois, eu consigo ter muito mais resultado. Então eu treinava junto com pessoas, né, e teve pessoas que teve em contato com isso. E aí a minha esposa, né, na época começou a trabalhar junto com a CrossFit, começou a trabalhar como tradutora de curso Level 1 e começou uma sequência de cursos. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, o Ricardinho foi o segundo estágio dele da CrossFit. Acho que o primeiro ele deve ter feito fora, o segundo ele fez na Hangar.
de estágio, né? 2013 isso. E aí começou a criar, né? Eu tinha uma visão de treinamento de preparação física e periodização voltada do meu esporte individual e da prática que eu tinha de estudo, né? E comecei a desenvolver a prática do cross e perceber como as valências físicas diferentes se conectam e como a gente pode melhorar tudo com coisas que são conflitantes em determinados momentos. E a minha programação, minha evolução, ela foi crescendo ao longo de um tempo, né? Então, desde o início, sempre focado muito com atletas e querendo viver a parte competitiva em cima disso. E voltou àquela época que eu tinha da natação e entrou no personal, né, para as pessoas de fitness. E depois, quando entrou no CrossFit, eu voltei àquela sede, né? Eu quero fazer as pessoas para irem para a competição. Então, o treino era performance, era tudo voltado nisso. Então, errei muito em estímulos, errei muito em algumas coisas e foram construindo o tempo, né? Até hoje em dia eu tenho uma programação específica que com certeza eu tenho sucesso com isso, né? Hoje em dia eu tenho um sistema de programação que hoje o meu treino é igual para o competidor, é igual para o atleta que começou a treinar, e eu tenho uma sequência de coisas que eu coloco, né, como prioritárias, e sempre essa pessoa vai estar fazendo isso graças ao que me vivenciou de todos esses anos de prática, né? 2012 como prática em aula de grupos, né, diferentes níveis. Então eu estava acostumado com as pessoas devendo favor para mim, depois entraram pessoas pagando para mim. Então o tratar de pessoas era diferente, a minha postura como professor mudou bastante e o meu conhecimento só foi agregando coisas, né? E uma vez eu aprendi, né, eu estava em conversas com o Alberto Clark. Alberto Clark foi treinador do Pinheiros, treinador do Gustavo Borges, né? Foi hoje ainda professor da FMU, né? Tive a oportunidade de ter contato há um período da minha vida com ele, de nadar junto lá, e uma vez ele falou que assim, eu acho errado o sistema de treinamento, que eles colocam os menos experientes com os mais novos. E deveria ser o contrário. Os mais experientes teriam que dar treino para a base, para se construir uma base boa e uma longevidade no esporte e resultados a longo prazo muito melhores, né? E isso ficou na minha cabeça até hoje. Então a construção de uma base em si é o segundo segredo que vocês vão ter nessa série de vídeos. A gente tem uma base estruturada de que forma que a gente consegue fazer uma base em cima de preparação física, que a partir daí você faz o cara treinar qualquer esporte. A partir daí você faz o cara treinar ou se condicionar para qualquer coisa. Se ele quer ficar magro, se ele quer simplesmente fazer atividade física sem problema nenhum, ou se ele quer competir, que seja crossfit, triatlon, corrida, não muda nada. O que muda é a especialidade dele no esporte que ele vai ter. Ao longo desses anos, eu consegui montar um sistema de treino, uma programação, um método de treinar pessoas, que eu consigo pegar qualquer tipo de pessoa, independente do nível que ela esteja, tá? Independente dos objetivos que ela tenha, né? E conseguir fazer com que ela se mova melhor, se condicione mais e seja capaz de desempenhar algum tipo de esporte ou com cunho competitivo de uma forma excelente. E com os testes que eu utilizo de prática, né? Os meus alunos, os meus atletas, eles são um grande laboratório pra gente. Todo treinador, ele tem isso, né? Todo treinador, ele se constrói com os atletas. A gente não consegue fazer nada sem os atletas. Não adianta toda a ciência do esporte ao nosso favor sem ter os atletas. O atleta é onde a gente testa tudo.
Tá? Então tudo que você faz em forma de programação, de treinamento, tudo que você tem, você tem que catalogar isso, você tem que saber tudo que você deu, saber quais foram as repetições, saber quais foram as cargas, saber quais foram os tipos de exercícios, os objetivos de cada tipo de exercícios, os objetivos de cada fase de treinamento e quais metas você quer, e quando essas fases se terminam, você tem que testar, rever os resultados que teve para você saber naquele grupo seu o que você acertou, né? Então, ao longo desse quase 20 anos de trabalho, eu consigo hoje em dia treinar qualquer tipo de pessoa, né? Fugindo do que eu queria no início da minha carreira, que seria um preparador físico de atletas, né? E hoje não, hoje eu consigo treinar qualquer pessoa, independente do objetivo que ela tenha. Se ela quer ficar magra, ela vai treinar da forma que eu acredito correta, ela vai se motivar, ela vai ter resultados, que é o principal motivador disso, e ela vai evoluir e vai querer cada vez mais, né? Esse treino em alta intensidade, esse treino constantemente variado, né, a frase do Cross, ele motiva muito as pessoas, porque você se distrai no seu treino, você está fazendo coisas diferentes e você se concentra nisso, e aí você empenha um resultado bom. Esse é o grande diferencial do atleta, por exemplo. Trabalhar com atleta, ele é fácil, né? Trabalhar com atleta é fácil no sentido porque o cara tem um objetivo. O cara tem um objetivo que não é um objetivo para ontem. Ele tem um objetivo que ele quer aquela competição, ele quer aquela melhora, ele quer atingir um certo resultado. Então ele mesmo sem ter esse foco mental em cima disso, ele já tem esse negócio na cabeça dele, então ele te ajuda no treino, porque ele vai fazer direitinho, qualquer coisa na vida. E quem quer aprender de uma forma mais estruturada, segue a cartilha e ao tempo ela vai acumulando experiências, né? O atleta ele já vem com essa gana dele, né? A pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer fazer uma atividade física comum, a pessoa que por um motivo qualquer quer sair do sedentarismo, por alguma coisa que aconteceu na vida dela, o que essa pessoa que nunca fez nada na vida, ela vai treinar pelo resto da vida dela agora, entendeu? Como você vai resolver esse problema para ela e incentivar essa pessoa a fazer uma prática de atividade física e não se tornar uma coisa sazonal, né? Isso é uma coisa que o CrossFit faz muito bem, né, ao tratar com as pessoas comuns. E 90% dos atletas de cross, dos alunos, né, a gente quando fala atleta em si, é o praticante do CrossFit, não aquele profissional que compete, né? E o praticante do CrossFit, 90% do praticante do CrossFit quer saúde, tá? Quer viver bem com os amigos, quer ter um condicionamento saudável para fazer as coisas, eles não querem ir para a Olimpíada, entendeu? Óbvio que 100% dos alunos do CrossFit, eles, lá dentro deles, eles querem se superar, né? Então aí vem a chave do negócio, do professor ter a capacidade de conseguir mostrar a seriedade de um programa de treinamento que ele vai conseguir, independente dele fazer uma aula de cross em grupo, dele fazer um treino individual de personal, dele treinar para um triatlon, dele ser um corredor, dele ser um jogador de tênis, né? Perceber que o complemento da preparação física dele faz com a performance dele, que seja no resultado estético, que seja no resultado saúde, que seja no resultado de performance, né? E aí o cara percebe essa motivação que ele vai tendo conforme a evolução vai passando, tá? Então quando você pega um cara que já quer competir, esse cara, ele é mais fácil trabalhar, porque você só dá treino para ele, você só pega as valências que tem que ser dadas, você só pega as capacidades que ele precisa melhorar e você torna ele mais forte, mais resistente, e o cara vai por si só, entendeu? Agora, o gordinho, o cara sedentário, ele precisa de algo mais. E aí entra o papel do treinador, entendeu? Que muda completamente da função de professor, né? Que foi o que eu falei no início. Nós somos agentes da motivação, independente do conhecimento até que a gente possa ter de fisiologia, de periodização, de tudo, de movimento. A gente está lá
relacionado com pessoas e a gente tem uma, né, a gente é um mentor. Às vezes, como eu tenho alunos há muitos anos, né, e isso sempre me percorreu durante a natação também, a gente é um confidente de certos atletas, entendeu? Então a gente tem um papel ali importantíssimo na vida dos atletas, né, de formação como da nossa família. Entendeu? Então o professor que consegue ter esse discernimento de um grupo totalmente diferente, ele conseguir controlar o grupo, motivar esse grupo, ter resultados com esse grupo, essa é a grande sacada de tudo, tá? Então são dois pontos importantes que eu acho que a gente precisa trabalhar para evoluir, né? Precisa trabalhar para contribuir um pouquinho com a educação física, são exatamente esse padrão. O presencial do treinador, né? O presencial do professor, né? O tete a tete ali no dia a dia, o como você dá aula, como você motiva os seus alunos, como você impulsiona eles para uma performance legal, né? E a segunda parte, o conhecimento técnico que você tem de movimentação e principalmente de programa de treinamento, tá? O que eu vejo muito hoje em dia é todos têm conhecimento de movimento, né? Por mais que seja cru o educador físico, por mais que ele seja estagiário formando a faculdade, ele consegue identificar erros que sejam grotescos, mas ele consegue identificar erros de movimento e ele consegue contribuir naquele movimento ali na hora, né? O grande erro de todo mundo é isso, é pressa. O cara pode ter 70 anos, certo? Se ele vai entrar para treinar comigo aqui, eu vou fazer ele viver até 90. Então ele tem 30 anos de treino comigo. Não preciso ter pressa. Eu vou conseguir qualquer coisa com ele. Entendeu? Então isso, claro, quer corrigir toda hora. Então é um erro. Mas ele identifica vários erros. Entendeu? Identifica muitos erros, entendeu? E o cara consegue identificar. Só que aí ele tem que saber o que? Ter o tino de fluir com esses erros, né? De uma forma que a pessoa vai entender o que ele está falando, de uma forma que ele vai conseguir transmitir a mensagem que ele está falando, né? E o segundo detalhe, que é um bom programa de treinamento, com consciência. Eu vejo pessoas que trabalham com competição, se preocupando bastante com um bom programa de treinamento, mas a grande maioria de qualquer modalidade esportiva não é a competição. A grande maioria é o praticante. Tá? Então não existe um plano de aula que seja montado estruturalmente. A maioria das coisas são jogadas, né? Eu já trabalhei em academia, diversos, já trabalhei em escola até, acabei não comentando no vídeo aí para vocês, mas já dei aula em escola de educação física, né? Então já trabalhei com preparação física, já tenho uma vivência na educação física e infelizmente assim, com salas de musculação, o computador monta o treino, o cara passa qualquer treino para você. Talvez quando o cara entra no personal, o cara monta alguma coisinha, mas você vê que é muito cru, né? Porque o cara não tem a necessidade disso, ele não busca isso. Eu acho que o conhecimento que a gente precisa adquirir é importantíssimo. A gente não pode parar no tempo e ficar trabalhando da mesma forma. Eu tenho meus livros de treino aí, tenho os livros da natação. Antigamente eu anotava na agenda os treinos, então eu tenho treinos de natação, eu tenho os treinos de cross, até eu passar por os computadores, mas tem todo o cadastro também. Então tem um treino, um livro para cada ano. E aí eu reflito e olho, vejo as coisas do passado assim, e falo, nossa, olha o que eu fazia, mano, que coisa ruim, né? Impossível. E dava isso, entendeu? Então assim, não existe uma receita. A evolução é constante. Você aprende com o que você fez no passado e evolui. É para isso que você programa, é para isso que você periodiza, para você evoluir junto com o atleta. Se você ficar passando a mesma coisa, não vai ter resultado, entendeu? Então você tem que, conforme ele evolui, você tem que mexer com a cabeça.
Entendeu? Então, montar a programação do treino é como se fosse um visionário, uma previsão do futuro. Você tem que parar para pensar e falar onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar ali na frente, tá? O que que eu vou fazer agora para chegar? Você vai preenchendo lacunas, você estabelece 2 pontos, o ponto inicial e o ponto final. A única coisa que você sabe é isso. E aí, como você faz para chegar no ponto final, que é onde você almeja? Você pode dar um tiro certeiro, você pode passar do ponto, você pode perder um pouquinho, e aí você reprograma de novo para ajustar isso e tentar acertar, você vai individualizar isso, então vai ter uma série de coisas, obviamente, né, que a gente precisa trabalhar, que precisam ser específicos, se tem algumas coisas que eu acredito fielmente, algumas coisas determinantes para uma periodização, mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, em todo esse filme aí, é que independente do nível que a pessoa faça, a gente tem que ter testes, avaliações e programação e saber onde ela está, entendeu? Só que eu sei a realidade nossa da educação física, a gente dá aula de hora em hora, a gente tem grupos grandes, a gente tem pessoas que não estão tão afim, então existe, né, o meu método, o que eu aprendi conforme desse tempo que eu criei. Então hoje a gente tem aula, né? Normalmente a gente tinha aula na Hangar Horário de Pico, que a gente tinha 20, 25, até 30 alunos na aula treinando, né? A mesma coisa, todo mundo com barra, todo mundo perfilado lá, todo mundo fazendo treino e todo mundo melhorando, entendeu? E, né, com um professor, mais um auxiliar, mais um professor nosso só, conseguindo dar treino para as 30 pessoas e dar treino como se fosse um personal, entendeu? Então, eu quero, com tudo isso, passar minha experiência para vocês, para de alguma forma contribuir e retornar o que eu ganhei em todo esse tempo de educação física e conseguir provar para vocês que estão começando na faculdade, provar para talvez vocês que estão na área e desacreditados e falar que assim, a educação física é uma profissão excelente, dá para você viver disso e dá para você envelhecer com isso e dá para você ter muitos frutos com isso, né? Mas nada é fácil, a gente precisa de tempo, dedicação e mostrar resultados dessa forma, ser fiel a todas as suas coisas, algumas atitudes que só a experiência prática vão levar para vocês. Então nessa sequência aí de coisas que a gente vai falar com vocês, é um pouquinho disso, de mostrar muito o que na prática a gente precisa ter, né? Algumas respostas que a gente precisa ter, mostrar para vocês o que uma programação bem feita ela é capaz de fazer e quais são os pontos necessários para você evoluir um ser humano, certo? E aí depois você vai atrás dos objetivos desse ser humano e tem a ciência em cima para provar tudo isso do exercício e do treinamento esportivo, e que é a nossa profissão e a gente está, né, sendo no barco salva-vidas. A gente está querendo colocar o máximo de pessoas possíveis dentro desse barco para levar saúde, bem-estar e qualidade de vida para todos que a gente pode, né? Eu acho que na educação física faltou esse juramento na faculdade, igual a faculdade de medicina faz, entendeu? A gente ser fiel à atividade física, ser fiel à saúde através do movimento, né? E não existe exercício ruim, não existe treino ruim, não existe programação ruim. O ruim é ficar sentado no sofá, beleza? É isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. Abraço, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau.